Até quando você vai ficar escondendo? Até quando você vai ficar fingindo ser o que não é? Até quando você vai ficar fazendo esse joguinho de vítima diante do teu pai? Ele conhece o teu coração. Reformados pela mente de Cristo, eu sou o Roger, estou aqui mais uma vez com um vídeo incrível. E o objetivo, a motivação do nosso coração é trazer uma mensagem que faça você crescer em graça e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Olha só, eu tenho um testemunho pesado para contar aqui, logo no início da mensagem. Um testemunho literalmente pesado. Quero falar com vocês de um tempo que, logo no início do meu casamento, e gente, 23 anos de casado, hein? Fiz esse mês, 23 anos de casado. No início do meu casamento, por imaturidade, eu era bem novo, eu tive graves problemas emocionais ali por conta da pressão, da demanda, né, de uma vida de casado, questões financeiras e tal, e eu comecei a ganhar muito peso. Eu sempre tive problema de excesso de peso na minha adolescência, um comportamento compulsivo com relação à alimentação, e eu comecei a ganhar peso, muito peso. Passei de 170 quilos. Assustador, né? Dá para acreditar? Fiquei pesado. E comecei a procurar um recurso para poder resolver aquele problema. Cirurgia bariátrica, isso já aconteceu há mais de 18 anos atrás. Então a cirurgia bariátrica era um recurso, né, que estava ali no seu início, inclusive, né, já havia muitas pessoas feito, já tinha até ganhado uma modernidade naquele tempo que eu fiz, e fazia parte do processo, antes da cirurgia, passar por uma psicóloga. E eu me lembro que todas as vezes que eu me encontrava com a psicóloga, eu tinha o mesmo discurso. Eu dizia pra ela assim: eu não entendo por que eu fiquei desse tamanho. Tem tanta gente magra que come muito mais do que eu e não engorda. E eu repetia aquilo inúmeras vezes. Eu falei aquilo na primeira, na segunda, na terceira, lá pelas tantas, lá quarta ou quinta terapia, ela saiu do salto. A psicóloga falou assim pra mim: você tem que parar com isso, cara. O que fez você ficar desse tamanho, então? Vento? O que você come, você não percebeu que o que você come já é suficiente para você ter ficado do tamanho que você ficou? Você fica se escondendo, fica criando um discurso aí de vítima. Vai adiantar alguma coisa? Você tem que ser responsável e encarar a realidade. Ela foi dura, né? Mas ela estava fazendo o trabalho dela, eu precisava daquele choque de realidade. Até quando eu ia ficar me escondendo atrás desse discurso falido, meu Deus? Ela me disse assim: o que você come é suficiente para te engordar e ponto final. Não importa se o outro come mais que você e é magro, a questão é, você tá no peso que tá, precisa fazer alguma coisa, nós estamos aqui para tratar. Se você ficar se defendendo, não vai resolver. Naquele dia, a minha mentalidade mudou. E eu contei esse testemunho para poder te entregar uma mensagem da parte de Deus hoje. Confesse. Em nome de Jesus, confesse. Existe um sentimento muito perverso, muito maligno, que nasceu no coração de Satanás, que chama-se orgulho. O orgulho nos impede de confessar. O orgulho nos impede de expor as nossas limitações e nossas fraquezas. O orgulho faz com que eu viva uma interpretação. O orgulho faz com que eu manifeste um artista o tempo todo, que eu use uma máscara, uma maquiagem. Você se lembra de Adão? Quando Adão pecou, o que ele fez? Se escondeu. O pecado faz a gente se esconder, porque o pecado gera culpa, angústia, medo. Então Adão se esconde. Mas Deus encontra, porque Deus encontra. Se esse vídeo chegou até você e você está escondendo um pecado, está brincando com o pecado, a palavra que eu tenho para você, Deus vai te encontrar. Não se brinca com Deus, não se esconde de Deus. Deus encontra, e quando encontra, confronta. Porque Deus encontrou Adão e confrontou. O que Adão fez? Fez o que eu estava fazendo. Se fez de vítima. Criou uma cena. Não se quebrantou, não confessou, não se arrependeu. Pelo contrário, culpou a Deus. O pecado não confessado, quando eu não me coloco diante de Deus com um coração quebrantado, humilde, com uma posição de alguém que confessa
as suas mazelas, as suas limitações, isso faz com que o pecado crie raízes mais profundas, trazendo para a minha vida resultados ainda mais difíceis, situações ainda mais complicadas de enfrentar. Por isso a palavra que eu tenho para você hoje é essa: confesse, abra o coração, fala teu nome. Nós conhecemos um homem na Bíblia chamado Jacó que viveu a vida atrás de uma bênção. Jacó sempre queria estar num lugar onde ele não estava. Jacó queria porque queria ser abençoado. Buscando essa bênção, um dia ele se colocou diante do pai, Isaac, que estava cego por conta da velhice, e o pai perguntou: quem é você? Ele disse: eu sou Saul. Isaac perguntou de novo: É você mesmo, Saul? Sou eu sou Saul. Gente, para o homem nós podemos até mentir. O homem nós conseguimos até enganar. Mas no Val de Jaboque, anos depois, quando Jacó tem um encontro com o anjo do Senhor, que ali era uma teofania, o próprio Deus, naquele momento de peleja com Jacó, Jacó está clamando pelo quê? Por uma bênção. Percebe que é uma vida inteira atrás de uma bênção? Assim é o homem que não tem relacionamento com Cristo. Ele vive atrás de bênção. E quando Jacó chega e implora por aquela bênção, o Senhor faz uma pergunta para ele. O Senhor pergunta: qual é o seu nome? E naquele momento, diante de Deus, ele tem que falar a verdade. Ali não tem como usar a máscara de Saul. Porque Deus a gente não engana. A gente pode maquiar em casa, maquiar no trabalho, na igreja, em muitos lugares você pode ser um artista, mas diante de Deus, até quando você vai ficar escondendo? Até quando você vai ficar fingindo ser o que não é? Até quando você vai ficar fazendo esse joguinho de vítima diante do teu pai? Ele conhece o teu coração. Então tá na hora de confessar humildemente. Abra diante do Senhor, fale teu nome, diga para ele: Meu nome é Jacó. Eu sou isso daqui, ó. Diante do Senhor não tem rodeio, não. Eu enganei meu pai no passado, enganei meu irmão, eu enganei muita pessoa na minha caminhada, mas eu sei que o Senhor eu não vou enganar. Então meu nome é Jacó. Confesse. Abra o teu coração. Quem confessa o seu pecado e abandona, encontra misericórdia. Muita gente tem a vida bloqueada, tem a vida escassa, tem a vida mirrada, as coisas estão bloqueadas, não estão avançando porque ele está se escondendo, interpretando. Chegou o momento de confessar, porque quando Jacó confessa, quando ele abre o coração, quando ele se rende, quando ele se prostra humildemente, quebrando a resistência do orgulho, o Senhor libera uma bênção para Jacó. E a bênção que vem de Deus, ela não passa por coisas materiais somente, ela não se limita a isso, é muito medíocre esperar de Deus coisas materiais apenas para essa vida. É muito mais do que isso. Quando Deus libera a bênção para Jacó, ele trabalha na essência, na identidade, no interior, na alma. Ele muda o nome de Jacó para Israel. O Senhor quer começar uma transformação na sua vida de dentro para fora. Mas para isso acontecer e você viver um exponencial do Senhor, chegou o momento de parar de se esconder. Saia do esconderijo. Pare de interpretar. Pare de atuar. Viva com integridade. Viva inteiro para o Senhor. Confesse. Se renda. Se quebrante. Tenha uma postura humilde, porque um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Hoje é dia de confissão na tua vida, na tua casa, na tua família. Que em nome de Jesus o Espírito Santo te dê graça, coragem, força e ânimo para se quebrantar diante de Deus com um coração contrito e dizer para Ele: meu nome é Jacó e eu quero me tornar Israel. Que Deus te abençoe e que você viva um mover do Espírito Santo na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério. Em nome de Jesus, até o próximo.